estudante, seja bem-vindo à disciplina de Literatura e Educação Literária. Eu sou a professora Aline Maziero e este é o nosso módulo 4, unidade 1. Módulo 4, o professor e a literatura, mediação e aprendizagem. Unidade 1, o papel do professor na mediação literária, aproximando leitores e textos. Então, a nossa reflexão da aula ela se inicia por uma reflexão retirada do Cosson, que é o nosso texto base da nossa aula de hoje, e ele, a partir de uma citação, ele começa: o saber teórico pode fazer da educação literária uma prática concreta, com resultados visíveis, ao invés do assunto obscuro, elevado e ideologicamente comprometido com o poder que temos nas salas de aula, reforçando os papéis discente e docente dos agentes do seu próprio conhecimento e transformação social e pessoal. Então, essa é uma situação que ele fala de Léry Dios, e pela qual a gente começa pensando. Será que a literatura, como ela tem sido tratada nas escolas, ela serve apenas para reforçar questões que estão colocadas pelo poder dominante? Ou será que elas fazem os estudantes refletirem, assim como nós, como professores, refletirmos também sobre o conhecimento que queremos que nossos estudantes alcancem? A partir disso, outras questões são colocadas, e aí o Cosson traz a Graça Paulino, e nós podemos também colocar algumas dessas questões. Então, em que medida ler é conhecer? Como escapar de uma idolatria da leitura pela leitura? Somente ler, sem nenhum outro sentido a posteriori. Como definir os usos dessa leitura, os usos cognitivos e as funções sociais, sem cairmos em discriminações contra práticas populares ou contra práticas propriamente estéticas. Então, como ler a literatura de um modo que não seja um uso da literatura pela literatura, no sentido de apenas apresentar o texto sem nenhuma reflexão prévia, ou de uma leitura apenas voltada para a aprovação em determinados exames, ser bem-sucedido em determinados contextos avaliativos. A partir disso, nós propomos, a partir do Cosson, que a literatura vem sendo ressignificada por práticas que privilegiam a mediação e a fruição estética, colocando em xeque, então, qual é a função pedagógica da literatura, porque nós ainda insistimos em querer ensinar, desde a infância, sobre literatura nas escolas, ou um pouco mostrar, para as nossas crianças o que é literatura nas escolas. Então, o Cosson, ele constata que nas últimas décadas a mediação da leitura ela se consolidou como uma tendência pedagógica, associada sempre à promoção do prazer da leitura e do deleite estético. Então, quando nós apresentamos a leitura para os nossos estudantes, nós estamos apresentando normalmente a literatura do ponto de vista do que o Cosson vai chamar de paradigma da fruição literária, que é o conhecer o texto, você ter o contato com aquela experiência estética, e você não cobrar nada dos seus estudantes para que eles tenham um entendimento, para que aquilo seja transformado em algum tipo de avaliação posterior. Então, essa concepção de mediação, que atravessa a leitura literária nos últimos tempos, ela está amparada nas concepções de Vygotsky, para quem
Essa perspectiva compreende o professor como facilitador do acesso ao livro. Ele é responsável por aproximar o aluno da experiência literária da forma estética, lúdica e motivadora. Então, é aquilo que nós temos tentado dizer repetidamente na nossa disciplina, quando falamos de apresentar, né, como professores de educação infantil, a literatura para os nossos alunos. Isso tem que ser feito de forma afetiva, lúdica e, sempre que possível, motivadora, né? Para fazer o aluno ter vontade de ler e transformar a leitura num hábito cotidiano dele. Existem, para o Vygotsky, 3 tipos de mediação. A mediação do tipo instrumental, que utiliza ferramentas culturais, essa que a gente vê na leitura, que utiliza livro, escrita e imagens. A simbólica, que vai utilizar a linguagem, os signos e os textos literários. E a social, que pressupõe a interação entre as pessoas, entre professores e alunos, entre professores e professores e entre alunos e alunos. Então, quando nós falamos, né, que existem esses 3 tipos de mediação, nós não queremos dizer que elas existem em separado, ao contrário. Deu para perceber que esses 3 tipos de mediação estão presentes na sala de aula e estão presentes na leitura literária, né, de um texto infantil, né, um infanto-juvenil, com crianças. Então, para explicar o que é a mediação é um conceito central na psicologia histórico-cultural, para o Vygotsky, segundo a qual a aprendizagem não é individual, ela não acontece com um aluno isolado, mas social. Então, ela acontece com esses estudantes colocados dentro de um contexto maior, que é a sociedade, ou a escola, no caso, né? E ela ocorre por meio da interação com outros sujeitos, então com outros alunos e com os professores, e por meio da linguagem. E a linguagem, ela desempenha o papel de principal agente mediador, né? De principal mediadora dessa questão social. Então, quando nós pensamos sobre isso, é importante a gente colocar ênfase aqui no papel do professor, né? O professor de educação infantil, ele tem que ser um animador, ele tem que ser um professor ou ele tem que ser mediador? É possível ser essas 3 coisas ao mesmo tempo? Sim, nós queremos dizer que sim, é possível fazer isso, na medida em que nós podemos usar a mediação, mas não de maneira a reduzir a postura do professor a simples animador. Então, o professor ele tem que incentivar o aluno, né? Mas ele não pode esquecer que ele tem também a preocupação com o ensino e que a escola é, a prioristicamente, um lugar de ensino, né? Então, mais do que simplesmente agir como um animador, incentivador, o professor tem que agir também como professor, né? Cobrar, exigir algumas coisas, né? A partir da leitura, que pode fruir, pode ser de fruição, mas tem que ser exigido alguma coisa também, né, dos nossos alunos. Por outro lado, assim como a gente não pode pensar no professor como um simples animador, né, incentivador dos textos literários, nós não podemos esquecer que a literatura ela tem um papel de destaque na história da formação escolar, né, desde do século XIX até os dias de hoje, ainda que hoje nós tenhamos visto um pouco
da queda do interesse do alunado, também de determinadas escolas, na apresentação dos textos literários, né, por considerarem talvez como um conhecimento já ultrapassado, mas que ainda persiste, por quê? Porque quando nós falamos de literatura, nós não estamos falando de textos parados no tempo, né? Nós estamos falando das nossas interpretações presentes daquele texto, de maneiras que podem nos fazer tornar-nos mais humanos, mais receptivos ao que está acontecendo ao nosso redor. Contudo, quando a gente pensa na escolarização da literatura, né, nessa formação da literatura como prática escolar, como parte do ensino formal, isso acaba se cristalizando em práticas voltadas geralmente para o ensino de história da literatura. Então, nós vemos ao longo, depois da educação infantil, já no ensino fundamental e no médio, nós vemos a preocupação com a apresentação de estilos de época, né, períodos literários, e a questão de apresentação desses textos para que eles sirvam como suporte para a compreensão de gramática ou de estruturas textuais. Essa não é a nossa ideia quando nós nos propomos a estudar e a entender um pouco melhor o ensino de literatura. Mas na escola, o que acontece? Acontece o que o Cosson vai chamar de uma divisão entre a leitura ilustrada, mais voltada para a fruição e presente nos anos iniciais, e uma leitura mais aplicada ou instrumental, mais presente nos anos finais do ensino fundamental e também no ensino médio. Então, a leitura de fruição, ela fica restrita à educação infantil e aos primeiros anos do ensino fundamental, e aos poucos a cobrança, né, de que o aluno tem que dominar determinados tipos de escrita, que ele tem que compreender determinados tipos de texto, vai sendo agregada. Então, ao final do ensino médio, espera-se que o aluno seja capaz de realizar o que o Cosson chama de uma leitura aplicada, né, de literatura. O Cosson, no texto que a gente está lendo, ele vai criticar duas posturas principais que ele vê muito presentes na sala de aula. A visão do professor como jardineiro, que apenas prepara o terreno para o florescimento natural do leitor, como se ser leitor fosse uma aptidão natural, uma questão inata, alguma coisa que você não precisa se relacionar em sociedade para ter, ou você tem, ou você não tem, e não adianta você tentar desenvolver. E assim como ele também critica a ideia de o professor agir como um escultor, porque o professor, nesse caso, agiria tentando moldar o aluno conforme um projeto pré-definido. Então, eu quero que meu aluno seja capaz disso. Eu quero que ele leia as grandes obras, porque foram essas obras que eu li e eu preciso que ele conheça todas elas também integralmente. Então, às vezes, nós somos tentados a agir assim. Nós queremos que o nosso aluno tenha os mesmos conhecimentos que nós tivemos, nós queremos moldar este conhecimento. E o Cosson, ele vai criticar tanto uma abordagem, né, a abordagem do professor como jardineiro, esperando o florescimento desse gosto pela literatura, que é uma coisa inata desse ponto de vista, né, que ou você tem ou você não tem, é incapaz de desenvolver, e também do professor agir como escultor, desse professor querer moldar as experiências literárias dos alunos às suas próprias experiências literárias. E aí o Cosson, ele critica, então, essas duas metáforas, ele vai dizer
que nenhuma delas se aplica muito ao que a gente espera como ensino de literatura atualmente, porque elas ignoram a complexidade do trabalho docente e o aspecto essencial do ensino, que é o diálogo formador que existe entre professor e estudante. Então, se eu quero que meu aluno tenha acesso a determinado texto, eu também tenho que me abrir ao fato de que meus alunos podem ler outras coisas que eu não indiquei e que às vezes eu nunca li. Isso tem que ser trazido para a sala de aula, né? Então, o professor, ao contrário do que a gente estava falando anteriormente, dele ser simplesmente um animador apaixonado por livros, né? Que todos nós devemos ser, eu acho que eu passo muito essa impressão de pessoa que gosta muito de livros, e eu realmente gosto de livros muito, assim, mas a gente não pode ser só um animador. Precisamos também, como professores, e como professores que vão apresentar textos literários para crianças, nós devemos ser leitores competentes, leitores que conheçam um pouco de teoria, que conheçam crítica e que sejam capazes de articular mediação e ensino. A mediação, como proposta pelo Vygotsky, e o ensino, né, como a gente está acostumado a ver, a questão de ter alguém que conduza, né, esse processo, que no caso é o professor, para a formação de uma comunidade leitora. Então, a literatura na escola ela deve ser compreendida como uma prática pedagógica integral, que vai envolver a fruição estética e a sistematização de conhecimento. Uma coisa pode acontecer junto com a outra. Você não vai, agora eu vou ler um texto só para me divertir. A gente tem muito disso. E muitas vezes, quando a gente faz isso, nós também aprendemos coisas novas. É claro que é diferente quando nós vamos precisar estudar aquele mesmo texto, mas, assim, não é só pelo fato de que eu estou fazendo uma leitura de fruição que eu vou deixar de lado aspectos que podem modificar o meu conhecimento de mundo sobre determinada coisa. Então, e ao mesmo tempo, quando eu leio um texto sabendo que aquele texto vai trazer alguma mudança significativa para os meus conhecimentos, eu também não posso deixar de considerar que aquele texto pode me divertir. Né? Então, há que a gente pensar nisso, que a literatura ela não tem, né, essa questão de só divertir ou só ensinar, né? Que os textos literários estão aí para nos confrontar com o mundo e que isso tem que ser feito desde cedo, assim, desde criança, porque a partir disso, a gente vai conseguindo formar pessoas, né? Entender as pessoas melhor e fazer com que elas sejam mais empáticas, mais bem-humoradas, conhecer mais culturas, que elas tenham mais conhecimento de mundo mesmo, né? E que isso não exclui uma outra coisa, que é o conhecimento formal escolar. Então, o professor, ele medeia, né, ao mesmo tempo em que ensina, ele vai realizar as mediações ao mesmo tempo em que ele vai explicar para o aluno por que aquilo acontece. E vai propor o aprendizado ao mesmo tempo em que está mediando. Então, as duas coisas acontecem juntas. Uma não está separada da outra. E é essa uma questão que nós precisamos deixar evidente para vocês aqui. Então, o que o professor, né, como mediador, deve
promover na escola? Ele deve tentar promover ao máximo prazer estético, ele deve formar criticamente o leitor ou fornecer ferramentas para que o leitor se desenvolva como um leitor crítico. Ele deve procurar criar uma comunidade leitora na escola, né, fazer com que os seus alunos sejam leitores, né, e procurar não reduzir e fazer com que a escola perceba a inutilidade de reduzir a literatura ou a puro lazer, que é uma perspectiva, ou a puro conteúdo. Então, nós precisamos chegar a um meio termo de utilização tanto do prazer estético, né, da alegria de ler textos literários, ao conhecimento. Né? Então, alguma coisa eu vou aprender a partir daquilo. Né? Pode não ser um conteúdo regularmente escolar, mas é uma coisa que vai me modificar como ser humano. E é isso que importa. O professor, então, deve ser mediador e educador ao mesmo tempo. Deve formar leitores críticos, autônomos e apaixonados. Quando a gente consegue formar leitores mais jovens, eu tenho por experiência que esses leitores vão acabar se tornando mais apaixonados ainda por leitura. Quanto mais cedo isso for ensinado para eles, mais eles vão querer ajudar as outras pessoas, vão querer levar adiante as histórias que leram, né? Então, a literatura na escola, ela deve ser vista como um momento de fruição e formação, que leva, na verdade, à transformação social. E para isso é importante, e aqui nós vamos retomar um assunto que nós já tratamos anteriormente nas nossas aulas, é importante ter um repertório diverso. Então, quanto mais nós lermos como professores que somos, melhores nós vamos ser capazes de apresentar novos textos para os nossos alunos. E, ao mesmo tempo, se eles chegarem com um texto que seria novo para o nosso repertório, nós devemos estar abertos a compreender aquele texto dentro da proposta daquele estudante. Por que ele está apresentando, onde ele conheceu, qual é, de que parte da cultura vem aquele texto, de que parte da comunidade vem aquele texto. Né? Então, nós temos que ter também um repertório cada vez mais diverso. Como nós fazemos isso? Lendo sempre. Então, o professor, na educação infantil, principalmente, ele deve ter afetividade na mediação, isso em todas as fases da vida, mas especialmente na educação infantil, né? Porque você está lidando com crianças, você tem que ter carinho, respeito, afeto, consideração pelas propostas dos seus alunos, né? Criar ambientes de leitura. Então, muitos professores criam momentos de leitura, criam cantinhos de leitura, às vezes fazem feiras de literatura. E também, né, não menos importante, contagiar os alunos. Contagiar por quê? Por meio do exemplo. Né? Eu acredito assim que nós só conseguimos tornar alguém realmente leitor se nós nos posicionarmos como professores leitores, professores ativamente leitores, que vão querer mostrar como é legal essa identificação para o estudante, né? Como é legal realizar essa atividade e como é interessante conhecer outros mundos, né? Conhecer outras culturas por meio da leitura. A escola não deve abrir mão da sua função educativa em nome da fruição, nem reduzir a literatura a mero instrumento didático. Então, aquilo que nós viemos falando anteriormente, né?
não devemos nem ir tanto ao mar, nem tanto à terra, devemos buscar um equilíbrio entre os dois polos, uma integração entre esses dois polos. Ensinar, mas também proporcionar esses momentos de fruição. O ideal, como a gente estava propondo aqui, seria que o professor atuasse como mediador. E como ele vai fazer isso, então? Como ele vai agir como mediador? Ele pode fazer isso realizando práticas que façam da sala de aula um espaço vivo de leitura literária, no qual o aluno não se reconhece apenas como aprendiz, mas como sujeito da sua própria experiência estética e social. Muitas vezes, e eu acho que talvez isso já tenha acontecido com alguns de vocês, comigo algumas vezes isso já aconteceu, o aluno vai chegar para nós e vai dizer, olha, mas esse livro traz uma história que é parte da minha, né? Eu me percebo nessa história. Então, é mais ou menos isso, né? É isso, na verdade, o que nós devemos procurar fazer a partir da leitura com os nossos alunos. Fazer com que eles se reconheçam, né? Se percebam como agentes da própria história e agentes da própria experiência também, tanto estética quanto social. Para finalizar, então, a mediação não é apenas parte do processo de letramento, porque a formação do leitor não se limita a buscar prazer por meio da leitura, né? A leitura nem sempre será prazerosa, mas a leitura ela exige contato com códigos, convenções e protocolos da literatura. Então, a mediação não deve ser um fim em si mesmo, mas uma maneira de você chegar ao texto literário. A mediação e o professor, como mediador, devem buscar articular prazer e formação crítica. Então, ao mesmo tempo em que eu estou tratando de uma coisa que eu gosto, que é um texto literário, esse texto literário vai acrescentar alguma coisa para minha vivência como ser social, né? Então, isso ele vai me colocar, muitas vezes, diante de problemas, ele vai me fazer perceber o diferente, ele vai me fazer questionar algumas verdades que eu tenho como absolutas, né? E o papel do professor é agir ao mesmo tempo como um mediador que ensina e um educador que medeia. Então, o professor ele tem que ser professor, né, educador e mediador também ao mesmo tempo. E formar na escola, se possível, e fazer todo o possível para que isso seja uma realidade, uma comunidade leitora viva. Essas são as nossas referências. Desejo a todos bons estudos. Nós nos vemos na próxima aula.